Ouça agora mais um testemunho real do Ministério Atalaia de Deus, restaurando vidas e famílias através da palavra do Senhor. A paz do Senhor Jesus a todos. Eu me chamo Érica, meu esposo se chama Marcos. Nós temos uma filha chamada Maria Fernanda. Nós nos casamos no ano de 2004, no dia 12 de junho de 2004. Eu sou mineira, ele é paranaense e quando nós nos casamos eu já estava grávida da nossa filha. Estamos com 17 anos de casados. Nos casamos no civil, obviamente, né? O primeiro casamento de ambos. E na época em que nós nos casamos, nós éramos perdidos completamente, porque frequentávamos igreja evangélica, às vezes espiritismo, umbanda, acreditávamos em tudo que as pessoas nos falávamos, éramos idólatras, mas não tínhamos nenhum interesse em saber a verdade. Nunca buscamos Deus de verdade, nem eu e nem ele. Assim que nós nos casamos, que a nossa filha nasceu, nós nos mudamos de Belo Horizonte, a cidade que nós estamos morando hoje, mas nós nos mudamos para o interior, onde os meus pais moram. E lá começamos a nossa vida de casados, mas morando com os meus pais, e não tínhamos a liberdade que devemos ter, né? Não sabíamos que o casal deve ter o seu próprio lar, o seu teto, independente de si próprio ou não, mas que é uma família que deve viver distante de influências, distante de pessoas que possam a vir questionar principalmente a autoridade do marido no lar, uma vez que ele é o provedor do lar. Uma vez estando morando com os meus pais, eu observava que ele se sentia, embora ele fosse tratado com todo carinho, com todo respeito pela minha família, eu observava que ele se sentia triste, preocupado, chateado por não estar conseguindo naquele momento dar um lar para a família dele. E eu também confesso que eu me sentia assim, e eu começava a olhar a vida de outras pessoas, principalmente dos próprios parentes, primos, primas, que tinham sua vida diferente da nossa. A gente morava com os meus pais, nós não tínhamos a nossa casa, na nossa cabeça a gente morar de aluguel era vergonha, no nosso pensamento nós tínhamos que ser prósperos, porque a minha família, de um modo geral, os meus primos, eles eram pessoas muito prósperas, e eu, confesso que isso foi completamente da minha parte, comecei a cobrar isso do meu marido. Eu queria uma vida como a vida deles. Eu queria as coisas da forma que eles tinham. E aí essa ambição que existia em mim começou a influenciar a vida dele. E aí, a partir desse momento, a nossa vida de casado, que estava se iniciando ali, ela já começou a passar por uma série de dificuldades, uma série de problemas que eu, como uma esposa totalmente rixosa, uma pessoa totalmente orgulhosa, ambiciosa, comecei a transformar o meu marido em uma pessoa também voltada para as questões materiais. Na região em que nós morávamos, era muito forte a venda de cosméticos, então eu sugeri para ele, vamos montar uma empresa, vamos fazer assim como os outros fazem, vamos fazer que a gente vai ganhar dinheiro, a gente vai ter a nossa casa, a gente vai ter carro, a gente vai poder fazer uma série de coisas, a gente vai poder viajar, a gente vai ser como eles, porque nós não tínhamos, às vezes ele me buscava no meu trabalho de bicicleta, e eu tinha vergonha daquilo. Eu ia no quadro da bicicleta com ele. Mas eu não entendia que o mais importante era nós estarmos naquele momento juntos. Mas não, eu queria mostrar para as pessoas de que nós tínhamos alguma coisa e que nós estávamos prosperando. E aí nós iniciamos um negócio na cidade e começamos acreditando que em breve iria acontecer conosco, assim como tinha acontecido com os outros. Foi um engano, foi um erro que trouxe muita dor para a gente, muita dor mesmo. Não deu certo, né?
o nosso negócio, nós começamos a acumular dívidas acima de dívidas, em cima de dívidas, e acabou, a gente não tinha tranquilidade. Então, o pensamento ficava só focado nas dívidas, nas contas, nas cobranças, na vergonha, e mesmo assim a gente não parava. A gente queria que desse certo, tentava, e as coisas iam só piorando. E eu jogava isso, eu falava isso para ele, que a gente precisava conseguir. Então eu fui transformando meu marido numa pessoa que ele não era quando eu o conheci, porque ele era uma pessoa extremamente simples, mas eu não. Eu tinha essa ambição que aí estava destruindo, foi destruindo nós dois. Uma vez que a gente passa por isso, né, por ver, nós chegamos a ter a nossa conta de luz cortada, não chegamos a passar fome de tudo, né, até mesmo porque a minha família ajudava, mas a gente não tinha um minuto sequer de paz. Eu estou contando isso porque às vezes a gente pensa, eu me casei, eu tenho que ter uma casa excelente, eu tenho que ter um carro, eu tenho que ter móveis de luxo, eu tenho que poder viajar. Não. Quando a gente se casa, a gente tem que entender que o casamento é um só, é muito sério isso perante Deus, que você está constituindo ali uma nova família, que você não deve deixar as influências externas atingirem você, e que você precisa zelar pelaquilo que você tem naquele momento. E não a ambição, não a vontade de querer ser como os outros. Você não sabe se o que está acontecendo com os outros é bom ou ruim. Que você nunca deve colocar o seu esposo numa situação como a que eu coloquei o meu. Porque isso vai trazer muito sofrimento para a sua vida. Muito, muito mesmo. Tanto para você quanto para ele. Chegou a um ponto da nossa vida nesse momento, no ano de 2018, ou seja, nós já estávamos casados há 4 anos, em que o meu marido teve que voltar para Belo Horizonte para procurar um emprego aqui, um emprego que fosse encontrado, o que ele achasse, porque nós não tínhamos mais como trabalhar nessa empresa, as dívidas foram acumulando, não tinha mais como, perdemos tudo que nós tínhamos, tudo. E eu ainda ocupava. Sinto muita vergonha, inclusive, disso, dessa fase da minha vida, errei demais com isso, eu ocupava. Então ele se mudou, voltou para Belo Horizonte e ficamos a minha filha e eu na nossa cidade, no interior. Ele tentando aqui, né, trabalhar, tentando arrumar um emprego para mandar dinheiro pra gente, e eu lá, segurando todas as cobranças, todas as dívidas, chorava. E como eu era uma pessoa idólatra, eu entrava para o meu quarto, tinha vários livros, vários livrinhos de rezas, né, dessas coisas todas ali. Ali eu ficava fazendo campanhas, fazendo promessas infundadas na esperança de que a nossa situação fosse mudada. E isso, lógico que não aconteceu, né? Eu não estava fazendo nada certo, então eu não estava agindo como uma esposa deveria agir. Eu era a mandona da casa, eu era quem ditava as regras, eu era quem mandava fazer, eu era quem impunha as coisas, eu era quem não aceitava nada menos do que eu queria. Então, quando meu marido precisou vir do interior para Belo Horizonte, ele precisou vender a nossa aliança de casados para que ele pudesse se alimentar. Não, vocês viram o ponto que nós chegamos. Não tinha dinheiro para ele se alimentar. E eu, rixosa do mesmo jeito, gananciosa do mesmo jeito, e ainda insistia que ele tinha que ficar rico, que ele tinha que ganhar dinheiro, que eu tinha que ter tudo aquilo que os outros tinham. E ele passou a viver também em função disso. Então, a família dele, do Sul, ela era uma família que tinha restaurante na época, churrascaria, essas coisas assim. Então, ele tinha muita experiência nessa área. Aí ele veio para Belo Horizonte e começou a trabalhar nessa área. Então, começou a trabalhar na área de churrascarias, bares, ou seja, foi bebida alcoólica,
festas até na noite toda. Ele conseguiu o emprego, ele conseguiu melhorar a tal renda que eu tanto exigia dele. Mas isso também continuou nos custando muito caro. Assim que ele conseguiu o emprego, que ele, prudente, né, nesse caso, muito mais do que eu, ele falou assim que eu recebi o meu primeiro salário, assim que eu ver que as coisas estão dando certo, eu vou alugar uma casa aqui e vocês vêm morar comigo. Ele alugou uma casa muito simples para nós morarmos. E quando eu entrei nessa casa, eu já meio que fiquei, nossa, eu vou morar aqui? Nossa, não gostei do lugar. E fui, né, mas emburrada. Não queria ficar, não achava que aquele era um ambiente para eu poder viver. E a nossa filha super feliz porque ela estava perto do pai. Ele também super feliz porque ele estava perto da gente. Mas eu não. Eu não ficava feliz com aquela situação. Eu continuava falando para ele: se você hoje é um maître, você tem que ser o gerente, você tem que ser o dono, você tem que conseguir isso, você tem que conseguir aquilo. E eu continuei sendo a mesma pessoa que eu era após ter presenciado todo o erro que nós cometemos, que eu fiz cometer, todo o peso que eu trouxe para as costas dele, toda a obrigação que eu achava que ele tinha que cumprir, eu continuei fazendo. Depois que nós nos mudamos, então, eu comecei a trabalhar e ele sustentava toda a casa. O meu dinheiro, ele nunca me pedia, não pedia dinheiro. Eu ficava com o dinheiro, guardava o que eu recebia e ele cuidava de nós, sem deixar faltar nada, com todo amor, com todo carinho. Mas eu sempre ficava cutucando ele: você precisa melhorar. Muito triste eu falar isso hoje, sabe, conhecendo, graças a Deus, né, como que uma mulher deve se comportar. Mas eu fazia o meu marido se sentir mal, fazia ele se sentir uma pessoa inferior, e ele nunca foi. Eu ficava fazendo com que ele se sentisse daquela forma. Então os anos foram se passando, nós mudamos daquela casa para uma outra. Ele procurou uma casa um pouco melhor para nós nos mudamos. Ele conseguiu também ser gerente de uma rede de restaurantes aqui e nós conseguimos comprar um carro, nós conseguimos viajar. Mas o que isso trouxe para a gente? Uma separação praticamente total. Nós vivíamos na mesma casa, mas ele chegava às 4 ou 5 horas da manhã e eu acordava às 6 para trabalhar. E com isso ele que passava a maior parte com a nossa filha. Isso foi em 2012. Nós já estávamos com 8 anos de casados. Então ele conseguiu ser gerente de uma rede de restaurante, conseguiu ganhar, tinha um salário muito bom. Eu comecei a viver do jeito que eu queria, mas eu sabia que aquilo ali para mim ainda seria pouco. Pensei: o primeiro passo é nesse caminho que eu vou continuar insistindo com ele, eu vou continuar falando com ele sobre a necessidade de crescimento, sobre a necessidade de termos as coisas, e vou continuar insistindo com ele até que ele consiga, mesmo observando que eu não via o meu marido. Eu não o via. Eu chegava do trabalho, mandava uma mensagem falando que eu tinha chegado, e ele respondia: ok, tá tudo bem aí, e eu: ok, tudo bem. E eu não queria saber como que ele estava. Eu queria saber quanto que você vai receber esse mês, qual que vai ser o seu salário, quanto que você vendeu. Ah, mas você vendeu pouco, você tem que vender tanto. Ah, mas você não pode aceitar que o seu patrão converse com você desse jeito. Você tem que se impor. Olha, essa era uma das minhas características, porque existem outras ainda piores. O fato dele ficar na parte do dia em casa e eu trabalhando, ele se aproximou ainda muito da nossa filha. Ele que levava ela para a escola, penteava o cabelinho dela, deixava na porta da escola, fazia o almoço, colocava o almoço na mesa para ela se alimentar. Ele me mandava foto: olha, nós estamos almoçando, amor. E eu olhava aquilo ali para mim: tá bom, para que fazer isso? Para que mandar essa foto?
Nas segundas-feiras ele folgava. Como ele é do sul, ele gosta muito de churrasco, né? Ele gosta bastante de churrasco. Churrasco é bom, né? Eu descia do ônibus uns 2 quarteirões antes da nossa casa e a rua era íngreme, mas não chegava a ser totalmente um morro mesmo. Então, antes de chegar na casa mesmo, eu já o avistava na varanda, balançando os braços para mim, assim, sorrindo, já com a churrasqueira acesa e assando a carne. Falava: amor, eu estou só esperando você chegar para a gente poder comer. É o único dia que nós temos para nós ficarmos juntos, para a gente conversar. E eu já chegava xingando. Que bagunça é essa que você fez aqui? Essa cozinha tá toda engordurada, essa bagunça toda. Eu não vou sentar em lugar nenhum para comer com ninguém enquanto eu não arrumar isso. Aí aquilo ele já ficava chateado, e com razão, porque ele passava a segunda-feira inteira, ficava feliz de ir ao supermercado, de comprar a carne que eu gostava, de fazer a salada que eu gostava. E eu já chegava xingando, eu chegava brava. Tinha dia que eu não gostava nem que ele estivesse lá, porque o que interessava para mim era que ele tivesse dinheiro, que ele fosse uma pessoa rica. Quando eu me casei com ele tinha 23 anos de idade. Ele era uma pessoa muito jovem. Eu sou mais velha que ele. Eu sabia, não era uma pessoa de posses, e isso não foi um impedimento para que eu me casasse com ele. Isso não foi um impedimento para que eu quisesse construir uma família com ele. O que fez com que eu fizesse ele buscar a ilusão dessa prosperidade e tudo, foi porque eu fui olhando para a vida de outras pessoas. Eu não foquei na minha família, eu focava na família dos outros. E muitas vezes essas famílias que eu focava, hoje eu sei que são famílias que não são famílias de verdade. São pessoas que estão em adultério, são pessoas que estão em fornicação. Então, aquela prosperidade que eles tinham, na verdade, não era uma coisa boa. Muito pelo contrário, era coisa ruim. Por quê? Porque eles estavam vivendo no erro, vivendo no engano, e assim eles estão permanecendo até hoje. E eu fui enxergar isso depois, quando eu tomei conhecimento através da misericórdia de Deus do que era um casamento. E aí que eu fui ver tudo isso e o quanto que eu errei com meu marido, principalmente nessa questão. O que tinha de errado no churrasco da família, da nossa família? Primeiramente eu, rixosa, briguenta, e tinha também o álcool. Tinha bebida, tinha cigarro, nós bebíamos juntos, bebíamos na frente da nossa filha, nós fumávamos, eu fumava escondido, mas eu fumava, ele fumava muito também. Eu fumava escondido por causa dela, mas depois ela me disse que estava para sentir o cheiro, né? Não estava sendo enganada. E às vezes em que eu não frequentava esse churrasco com ele ficava lá com ela, eu dentro de casa, emburrada, ligava a televisão, achava ruim tudo, xingava, queria saber quanto que ele tinha gastado com aquela carne. Aí ele já tinha bebido, aí ele começava a discutir comigo, mas nunca, não falava nada para me magoar, não falava nada. Ele discutia, mas nunca me disse coisas que eu dizia para ele, nunca. As coisas piores que eram ditas, elas saíam da minha boca. Aí o fato de eu estar trabalhando também, gente, é ilusão, né? Muita ilusão, irmãos, muito mesmo. Eu pensava assim, eu vou guardando esse dinheiro aqui, quero ter dinheiro, eu preciso, e consegui uma certa quantia. E também pedia para ele, me dá tanto de dinheiro, falava assim mesmo, me dá, quero saber quanto que você recebeu, deixa eu ver se as contas estão certas, quero saber quanto que eles te pagaram, me dá tanto dinheiro, vou guardar. Aí surgiu a oportunidade de ele, na verdade, já pensando em mim, nesse sonho que eu tinha de montar um outro negócio, de
tudo aquilo que eu falava para ele sobre questão de dinheiro, surgiu a oportunidade de ele virar sócio de um bar. E aí ele me perguntou se poderia marcar com essas pessoas que estavam interessadas em sociedade com ele, na nossa casa, uma reunião. Eu na mesma hora falei, claro, agora, pode marcar, marca essa reunião aí e resolva isso logo. Vamos tocar bola para frente, agora chegou o momento de nós realizarmos os nossos sonhos, as nossas coisas. E ele falava comigo, amor, eu estou fazendo isso por você. Ele não tinha isso no coração dele, ele nunca teve um coração com essa ambição. Volto a ressaltar que ele era uma pessoa simples. Essa ambição toda, ela vinha de mim. Então, o que nós fizemos? Pegamos todo o dinheiro que nós tínhamos guardado. Como eu disse para vocês, irmãos, era parte minha e também tinha parte dele, que ele fazia com que ele me desse o dinheiro, até chegava a exigir a quantia. Nós pegamos esse dinheiro e começamos a investir nesse bar. E foi aí, a partir desse momento, que o nosso casamento começou a desmoronar. Ele ficava lá praticamente o dia todo, eu não o via. De manhã ele tinha que recolher o lixo reciclável, ele tinha que sair para fazer compra pro local, ele tinha que cuidar de tudo. E foi assim, esse bar foi um sucesso e aquilo para mim era, nossa, agora está do jeito que eu queria, um sucesso. Vivia cheio de gente e eu falei, agora nós vamos ficar ricos assim como os outros. Agora nós vamos ostentar tudo aquilo que os outros ostentam. E eu não me preocupava com meu marido. Eu não queria saber a hora que ele chegava em casa. A gente já passou, a nossa intimidade, ela começou a diminuir mesmo. E eu mesma, quando ele chegava, que eu ouvia o barulho da porta abrir, eu ouvia o barulho dele guardando o carro, eu poderia não estar dormindo, eu fingia que eu estava dormindo. Porque o que interessava para mim era o que ele iria trazer para dentro de casa, não ele. Às vezes ele me dava um beijo, tentava me acordar, eu fingia que estava dormindo ali, virava para o canto e pronto. E assim comecei a dar ainda mais brechas para as coisas acontecerem na nossa vida. Esse restaurante ele foi aberto em agosto de 2015. Então, quando foi em novembro de 2015, nós começamos a brigar tanto. Por quê? Porque eu queria, tinha 3 meses que o negócio estava aberto e eu ficava cobrando dele. Onde está o dinheiro do restaurante? Onde está o dinheiro que você investiu? Onde está a renda? Como que está essa divisão entre os sócios? Quanto que você está ganhando? Para onde esse dinheiro está indo? Ou seja, a mesma coisa. E eu ainda fiz com que o meu marido, levei e apoiei o meu marido para abrir um bar, para embebedar as pessoas. Ali tinham pessoas que com certeza estavam em adultério, tinham pessoas que estavam em fornicação, tinham pessoas que estavam ali para conhecer pessoas casadas. E ele estava ali no meio delas. E isso para mim não tinha importância nenhuma. O que eu queria era o valor, quanto que ele iria trazer para casa. Eu queria o dinheiro, eu não queria o meu marido, eu não queria minha família. Eu queria que ele fosse um homem rico. E depois ainda dizer que eu era a mulher que estava por trás de tudo isso. Então eu era uma mulher mandona. Era impossível alguém se relacionar comigo. Era impossível. Ele suportou muito tempo. E eu abria brechas o tempo todo. Eu não o procurava, eu não o tratava com carinho. Eu não o abraçava, ele me procurava. Tentava me dar um abraço, eu esquivava. Eu não olhava nos olhos dele. Eu não me preocupava com ele, com nada. Eu não fazia isso. De repente, ele vai poder até dizer que ele não me enxergava dessa forma, mas isso pela bondade do coração dele. Mas era assim, irmãos, que eu estou dizendo para vocês que eu era. Então, irmãos, depois que ele abriu esse restaurante, esse bar, em setembro,
Quando foi em novembro, nós já estávamos brigando todos os dias. E todas as brigas começavam por mim. Era eu quem abria a boca e começava a briga. Era eu que começava a falar. E aí nós fomos nos distanciando. Embora ele tentasse, eu me afastava, porque ele não estava fazendo a vontade que eu queria, que era trazer mais e mais dinheiro para casa. Embora ele trabalhasse quase que o dia inteiro, para mim não interessava. Eu queria que ele fizesse as coisas do jeito que eu achava que eram certas. Então, eu fui empurrando o meu marido com as minhas próprias mãos para um ambiente propício, um ambiente cheio de bebida, ou seja, ele bebedava as pessoas, ele vendia bebida para as pessoas, cheio de mulheres que saíam para a noite para procurar por homens casados, solteiros, ou seja, mulheres que estavam aí à caça mesmo de alguém. E eu ignorava completamente meu marido dentro de casa e ele nunca deixou de me tratar com amor e com carinho. Eu é que deixei de tratar ele. Então esse restaurante, esse bar, ali ele convivia com muitas mulheres, muitas. Até que ele contratou uma pessoa para trabalhar no caixa. E essa pessoa era uma mulher. Essa funcionária, nossa, né? Eu a vi uma vez em que eu estive lá. Ele foi me apresentar para essa pessoa. Eu a vi assim meio que de relance, né? Porque a pessoa de nariz em pé, não, eu sou a esposa do dono, eu não vou querer conversar com ninguém aqui. Eu só olhei assim, não dei importância. Eu era tão segura de que ele nunca iria me abandonar, que eu achava, não, ele nunca vai fazer isso. Ele não vai ter coragem de fazer isso. Posso fazer o que eu quiser e ele não vai fazer isso. Eu nunca o traí, isso eu quero deixar claro aqui, eu nunca o traí. Mas chegou um ponto de que eu pensava assim, eu não estava me importando com o que ele estava fazendo lá da vida dele. Eu queria que ele conseguisse alcançar os objetivos que eu tinha para mim e queria fazer com que ele os realizasse. Então, ali começou o meu deserto. No dia 27 de novembro, a minha mãe me ligou, era aniversário dela no dia 29. Nós tínhamos combinado de irmos até a cidade natal para fazermos a festa de aniversário dela. Mas como nós estávamos já brigando muito, ele me pediu, não, fala para sua mãe que nós não vamos. Eu não sei como que vai ficar a nossa situação, eu estou cansado, eu não aguento mais isso e avisa para ela que nós não vamos. E eu simplesmente falei assim, mãe, não vai dar pra gente dessa vez não, tem muito trabalho aqui, não vai dar. Não falei nada, motivo nem nada, porque eu não aceitava de forma alguma que algo iria acontecer. Não vai ter coragem de fazer nada, isso aí é uma coisinha simples, vai passar. O importante é que ele permaneça lá com o bar e que as coisas prosperem. O restante eu acreditava que iria se resolver em dias. E, irmãos, não se resolveu. Você ouviu mais um testemunho real do Ministério Atalaia de Deus, restaurando vidas e famílias através da palavra do Senhor. Se você está passando por problemas na sua vida espiritual, familiar, profissional, sentimental, com filhos em situação de risco, envolvimento com drogas ou em processo de separação, divórcio, traído, abandonado, entre em contato conosco. O Ministério Atalaia do Evangelho de Deus está à sua disposição para aconselhamento, oração, intercessão, orientação e cobertura espiritual. Visitem nosso site www.atalaiadedeus.com.br. O Ministério Atalaia do Evangelho de Deus tem como objetivo levar a palavra de Deus. Trabalha voluntariamente com assistência às famílias para restaurar casamentos e orientação espiritual a todo aquele que necessita de uma palavra de cura, salvação e libertação. Esse ministério tem obedecido ao chamado do Senhor
Venha fazer parte deste trabalho com a sua oração.